Olá, meus irmãos, estamos aqui ao vivo para mais um estudo, mais um episódio aqui do nosso podcast que trata sobre o Apocalipse. Hoje a gente vai estudar o capítulo 15, do versículo 1 ao 4. São só 4 versículos, mas tem tanta coisa para falar que a gente decidiu não avançar mais do que esses, tá? Então vamos fazer uma leitura corrida desses 4 versículos e aí a gente vai tentar aí trazer para vocês uma visão mais ampla do que a palavra está nos trazendo. Vamos lá então? Vou projetar na tela aqui para nós. Diz assim, ó: Eu vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Outras traduções vão trazer: ó Rei das nações. Quem não temerá o seu nome, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, esse primeiro verso mesmo de Apocalipse 15:1 vai realmente enaltecer, endossar um juízo que o Senhor está preparando contra o povo da besta, contra aqueles que estão atuando contra as duas testemunhas, a igreja, para a perseguição dos santos aí. Então faz muito sentido nós olharmos para essa passagem de Apocalipse 15 e olharmos para todo um contexto da última semana e principalmente o desfecho, porque quando a gente olha as 7 pragas, as 7 taças, nós vamos associar com a segunda metade da semana, onde temos 3 trombetas e 7 taças. São 10 flagelos que vão ser derramados aí nessa segunda metade da semana contra o povo da besta. E a gente vê que essa canção é uma comemoração do que Deus fez ali com o povo ali, né? Que, da vitória que houve sobre o Egito, né? A perseguição de Faraó. Então essa canção, a gente vai ver também lá os 144 mil também cantando essa canção, né? E a gente consegue ver sombra e realidade sendo aplicada nesse texto. Só nesse termo, canção de Moisés, já te leva para todas essas coisas, né? Essas peças que estão escondidas nesse termo aí, né? Eu peguei aqui o significado, eu fui atrás do significado da palavra cólera, né? Aí lá no grego estava a palavra tumos, paixão, raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. É uma ira que vai vir, mas João está vendo esse sinal grande e maravilhoso, mas para o consolo, ele vê também a igreja gloriosa diante do trono de Deus, diante do mar de vidro, né? É maravilhoso isso aí. Exatamente. O interessante quando a gente trata aqui do primeiro versículo, né? Eu acho interessante, irmãos, de frisar que ali está trazendo sobre os 7 últimos flagelos. E quando a gente vai estudar os versículos seguintes, a gente vai ver que os 7 últimos flagelos não vão ser contidos ali. Eles vão ser falados um pouco mais à frente, né? Só que como a gente estava até conversando um pouquinho antes daqui da live, por mais que a gente veja aspectos dessa ira, para quem assistiu a live passada, a gente viu aí falando aí sobre a vindima, né? Que é o próprio Senhor vindo para complementar essa cólera. A gente vê também esses flagelos, todos esses aspectos sendo aí também pronunciado ou efetuado pelas duas testemunhas, né? E nós temos ainda um episódio de que quando as duas testemunhas elas são mortas, uma das comemorações daqueles que estão matando as duas testemunhas é exatamente falado sobre isso. Está lá em Apocalipse 11, no versículo 12, ó. Diz assim, ó, não, versículo 10, desculpa. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas
atormentaram aos que moram sobre a terra. Por que eles atormentaram os que moram sobre a terra? Porque quando a gente vê o relato sobre as duas testemunhas, diz ali que eles têm autoridade para causar dano, né? Eles têm autoridade para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiseres. Isso está lá no versículo 6 de Apocalipse 11. Então, você percebe muito bem de que essa última semana, os flagelos de Deus, eles já começam a se desenrolar nesse ponto. Mas que eles só vão terminar esse desenrolar com a cólera de Deus. Exatamente quando Jesus vier e passar aí com a sua justiça, fazendo ali o seu juízo. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Eu quero chamar aqui o irmão Ricardo, para dar uma explicação aí um pouco mais detalhada sobre o mar de vidro, irmão Ricardo. Interessante, irmãos, essa questão do mar de vidro, porque nós temos aí algumas passagens que tratam disso. Em Apocalipse 4, verso 6, nós temos ali a menção: havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. Então, nós temos ali em Apocalipse 4, João subindo do segundo céu para o terceiro céu, porque no segundo céu nós temos ali em Apocalipse 1, ele foi arrebatado na região onde tem os candelabros, segundo céu, santo, lugar santo, regiões celestiais. E aí ele sobe no Apocalipse 4, chama para ele subir, e ele sobe no terceiro céu, na sala do trono, diante do trono, tem um mar de vidro. E continuando a leitura, no Apocalipse 5, diante deste cenário, nesta mesma região da sala do trono, nós temos cânticos sendo entoados ali. Nós temos a menção de um cântico novo, uma família celestial entoando esse cântico, faz menção aos 24 anciãos, faz menção aos 4 seres viventes, no qual eles cantavam: digno és de tomar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E quando nós continuamos nessa leitura de Apocalipse 5, nós temos aí um vislumbre de toda a criação, louvando ao Senhor. No verso 13 diz, falando assim: ouvi toda a criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória e domínio para todo sempre. Dá a entender, irmãos, que neste mar de vidro estão ali os vencedores. Está escrito isso no verso 2 de Apocalipse 15, os vencedores entoando um cântico, e este cântico vai reverberar por toda a criação. Todos vão ouvir esse cântico. É como se fosse um ministério daqueles que vão entoar os cânticos, e os demais vão louvar juntamente. Não vão entoar melodias ou cantar juntamente com estes que estarão no mar de vidro, mas eles vão ouvir, eles vão realmente contemplar a grandiosidade do Senhor. E não tem como não lembrar deste mar de vidro mencionado por Ezequiel. Ezequiel tem uma visão de um mar de vidro, ele chama de firmamento como um cristal brilhante, e que dava muito medo. Isso está em Ezequiel 1, verso 22. E Ezequiel teve muitas experiências com relação a este mar de vidro. Ezequiel, no capítulo 10, ele tem a visão do mesmo firmamento, o mesmo mar de vidro que ele viu no rio Quebar. E faz muito sentido quando nós olhamos Apocalipse 15, onde o Senhor mostra ali no verso 1, anjos se preparando para derramar as taças, os flagelos, e a gente vai olhar em todo o contexto, que depois que o Senhor derramar todos os juízos contra o povo da besta, vai haver o quê? Cântico de vitória. E nesse cântico de vitória, a ênfase se encontra no mar de vidro. Por isso que no verso 1 nós temos
a apresentação, né? O início aí, a introdução das 7 taças, e depois disso o cântico de vitória no mar de vidro. Exatamente. Interessante aqui, eu queria pegar o gancho que o irmão Ricardo trouxe muito, muito, muito bem, irmão. Da gente observar o que a gente está enxergando quando a gente vê lá em Apocalipse 4, né? É a visão do trono de Deus. E aí, como a gente já tem até no episódio do Apocalipse 4, a gente vê que nós somos comparados junto a esses que estão diante do trono já no dia de hoje. Então, a comparação do mar de vidro, primeiramente, deve ser traduzida para nós mesmos, para ver como que está a nossa vida. Será que nós estamos transparentes perante o Senhor ou estamos manchados? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente esse ponto literal do firmamento, como a gente vê uma região celestial. Então, uma coisa não anula a outra, né? Nós já estamos diante do trono, mas nós também estaremos diante do trono. Aí é que está a questão. E a questão do cântico sendo cantado justamente vai ser depois. Esse é um ponto depois dos vitoriosos. E olha o que vai dizer em Apocalipse 7, do 11 ao 15. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e do ancião e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aqueles que estão sentados sobre o seu trono cobrirá com a sua sombra. Vocês percebem que eles estão ali entoando um cântico? Eles estão junto ao mar de vidro, junto ao trono de Deus, entoando um cântico. E quando a gente vai ver sobre a quem é dado o direito de aprender sobre esse cântico, a gente vai ver os 144 mil. Eles recebem aí de Deus a autoridade de aprender sobre esse cântico, né? E o passar pela grande tribulação é um dos requisitos. E é isso que está sendo apontado aqui em Apocalipse 15. Estes são os que não aceitaram a marca da besta. Estes são que não aceitaram, não se dobraram à imagem e nem ao número dessa marca, né? Então, são os vencedores da besta que estão aí sendo contados junto a esse mar de vidro e dando louvor e adoração a Deus. E quando o irmão falou na questão da pureza, né? A gente está vendo ali que o mar não é só de vidro, ele está pegando fogo, né? Olha só. E esse fogo representando que quem está ali já é o ouro provado e refinado, né? Exatamente. É a igreja provada e refinada, aprovada por Deus, sem mais nenhuma sujeira. É o ouro mais puro que tem ali diante do trono de Deus, né? Perfeito. Adorando, engrandecendo. Você lê o texto de Apocalipse 7, eu gostaria de voltar no verso 9 rapidinho, onde diz assim, ó: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aqui a gente já vê a igreja que está ali arrebatada, passou por tudo aquilo, pela perseguição. Me veio aqui agora também na cabeça o texto de Romanos capítulo 8, né? Quando o apóstolo Paulo fala lá sobre a espada, a perseguição, a tribulação, a fome e a nudez, né? A gente vê que diante do trono de Deus e do Cordeiro está esse povo que venceu. Está esse povo que venceu a espada, venceu a fome, venceu a perseguição, venceu a nudez, e na mão deles, primeiro agora no capítulo 7, a gente vê palmas nas mãos, né? E a gente vai para o capítulo 15 e vê eles agora também com harpas e cantando esse novo cântico, né? Esse cântico. Em Apocalipse 14, desculpa, deixa eu só... Apocalipse 14,
verso 2, diz assim: ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas que tocam seus instrumentos. Olha, João já tendo essa visão. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. E aqui uma observação interessante, né, que são exatamente os 144.000. E nós já trouxemos que esses 144.000, eles estão aí, eles estão sendo selados antes, né, antes de começar a última semana. Então, Deus já separou, eles já estão separados. Esses que estão cantando esse novo cântico já estão separados para fazer isso. Então, eu queria dar um acréscimo aí nessa questão do mar de vidro. Dar uma dimensão assim, para os irmãos conseguirem visualizar onde está esse mar de vidro e onde a gente vai encontrar isso, né, na palavra. Eu queria ler um texto aqui que está lá em Números 4, ali a partir do verso 5, que diz assim, ó: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Estão cobrindo aqui a arca da aliança. E por cima dele lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Então, aqui uma ordenança aqui que Arão e seus filhos tinham que fazer. Então a gente vê que o que está acontecendo ali? Então a gente vê a Arca da Aliança, antes dela ser transportada, era coberta com esse pano azul por toda ela, né? Então, um pano todo azul era coberto na Arca. E a gente vai ver assim, o que isso quer, o que isso significa, né? Onde a gente vai ver a realidade disso? A gente vai ver que o trono, em outros textos, a gente vai ver que a Arca da Aliança é o trono de Deus, né? Então, o que a gente entende? Então, o que é o mar de vidro? O mar de vidro é esse céu azul aqui. Esse pano azul que existe nos céus, né? Chega até a arrepiar aqui. Esse pano azul que existe nos céus é esse pano azul que era ali, simbolizado ali na Arca da Aliança, né? O pano coberto, cobrindo. A gente não consegue ver o trono de Deus por causa desse pano azul. Então agora todos estão vendo o trono de Deus, porque esse pano azul foi retirado. A igreja lá diante do trono, purificada, né? Como o pastor Klaus disse, né? Santíssima, o ouro sendo purificado no fogo ali, e todas as nações aqui embaixo também vendo aquela cena ali, e tá se cumprindo aqui nesse texto aqui, né? Então a gente vê aqui uma revelação assim, tremenda que a gente consegue ter uma dimensão desse mar de vidro, né? Porque até então, aonde a gente encaixa esse mar de vidro? Então a gente vê que o mar de vidro é o firmamento, e esse pano azul sendo retirado da arca, nós veremos o trono de Deus. E a gente vai ver que nessa arca ela tinha 4 argolas, né? E onde passavam as varas. Então a gente vai ver ali que quando o povo ele ia para a batalha, eles colocavam as varas e colocavam o pano azul, e aquilo ali simbolizava a presença de Deus. Então é como se o próprio rei, o pai, estivesse ali com eles na batalha. Então a gente vai ver que isso simboliza uma carruagem. Nessas rodas são a carruagem do rei. É o rei assentado sobre a carruagem e todos ali nós reconhecendo ali a grandeza de Deus, as nações e toda a criação ali também contemplando a glória de Deus, né? Isso é tremendo demais, irmãos. Isso é tremendo, né? A gente conseguindo enxergar essa base, né? Comparando uma literalidade de um céu que vai ser, quando a gente vê na 7ª trombeta, ele vai ser desenrolado. Olha só que interessante. O céu será desenrolado e nós veremos o trono de Deus, né? E assim também veremos o quê? No mar de vidro, os vencedores da besta. Eles vão estar voltando juntamente com Cristo. Então, imagina a visão que nós teremos diante dos nossos olhos. E quando a gente vê a referência da igreja Cidade Santa, a gente também vê essa referência. Eu vou trazer um texto para os irmãos aqui, para a gente dar o cumprimento no mar de vidro, que está lá em Apocalipse 21. Peraí, vou adicionar aqui para a gente. Olha só que interessante, irmãos. Nós sabemos que todas as referências da cidade também são adjetivos e qualidades da igreja. Olha só,
O muro da cidade tem 144 côvados, que são exatamente os 144 mil que o irmão Klaus leu para nós, com as qualidades que elas têm, conforme a medida de quê? De homem, que é de um anjo. Tá, só um pouquinho. Um muro vai ter medida de um homem? Como assim, irmãos? É para nós meditar. É para nós meditar, entende? E a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Como que eu vou comparar um ouro com vidro? Não existe uma comparação física e literal para isso. Deus está querendo mais uma vez nos levar para entender sobre a pureza. O ouro, todos os aspectos de ouro que estavam contidos na Arca do Testemunho, eles apontavam a pureza e a grandeza de Deus. E o mar de vidro comparado com a igreja, uma igreja que está ali santificada, que está em processo de santificação, em transformação, né? Numa vida espiritual apurada por esse fogo. Olha só que interessante. E então, sim, o mar de vidro puro comparado com jaspe, comparado com ouro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisótilo e o oitavo berilo, e o nono topázio, o décimo crisopraso e um décimo jacinto, o décimo ametista. Por que eu li tudo isso? Porque está aqui, não é para bonito. Olha que interessante, as 12 portas eram 12 pérolas. Contaram? Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Outro versículo vai nos trazer o seguinte, que todas essas pedras eram oriundas de uma só pedra. Eu não posso pegar de uma pedra e fazer outras pedras. Tipo assim, eu não consigo pegar um ouro e fazer um jacinto do ouro. Eu não consigo fazer o vidro transparente do ouro. Eu não consigo. Mas Deus nos enxerga e nos introduz como oriundos de uma só pedra. Nós somos comparados a essas 12 pedras. Nós somos as 12 pedras, né? Oriundos de uma só pedra, e aquela pedra que é a pedra de esquina, a pedra angular. Sobre ela que nós estamos sendo alicerçados, que nós estamos sendo purificados, para chegarmos nesta condição de ser comparado a ouro puro como vidro transparente. Você não vai conseguir enxergar isso literalmente, somente com os olhos espirituais. Esse é o ponto, irmãos. E interessante também, eu estava observando aqui, que a mensagem que está sendo contida aqui nesse cântico, ela está sendo falada na primeira voz, ali, a primeira mensagem angelical. Eu não sei se vocês conseguiram perceber esse ponto, né? Que diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então está apontando primeiramente que a obra de Deus é grande e admirável. E o que o mundo nos apresenta hoje? Não, Deus não é o Criador, Deus não é o mantenedor. A gente veio de qualquer outro lugar, menos de Deus, né? É o que a mídia tenta nos apregoar hoje em dia a respeito de Deus e da sua obra. E esse cântico está apontando muito pelo contrário, que grande e admirável são todas as obras. E Deus diz que ele anuncia o fim desde o princípio. A própria criação foi uma forma de Deus apontar a história da nossa terra, né? E olha que interessante que vai dizer lá na primeira voz, a primeira mensagem angelical: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo, né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, o que acontece? Nós temos aí, nesta última semana, nós temos o povo do príncipe que há de vir, o povo da besta, apregoando sobre um Deus estranho. Por outro lado, nós temos as duas testemunhas apregoando a criação, apregoando o Criador. Esse cântico de Moisés está sendo cantado muito tempo antes pelas duas testemunhas. Não com melodia, mas com testemunho. Está sendo cantado muito tempo antes, né? Com a sua vida de testemunho, com a sua vida espiritual, com a sua entrega, com a sua pureza que a gente leu aqui. E todos vão ver as duas testemunhas se levantando para defender o nome de Deus. Defendendo o nome de Deus, se preciso for, sendo entregue
para a morte por causa do nome de Deus. Então você vê a referência de que esse cântico aponta um Criador, aponta para a criação, mostrando que nós temos um Deus criador, mantenedor, que nos formou e que lá no final da história vai nos formar a sua imagem e semelhança. Por isso que a gente consegue fazer a conexão de um mar de vidro, de pessoas santas. Se nós temos a cabeça que é Cristo e nós temos o corpo, como que eu vou ser comparado ao corpo de Cristo? Como, meus irmãos? Somente em santidade. Do contrário, eu não posso ser comparado ao corpo de Cristo. Entende? Se eu não estiver andando em santidade, como que eu vou me comparar ao corpo de Cristo? Então esse é o aspecto principal aí desse mar de vidro, né? É um aspecto de pureza, é um aspecto de santificação e santidade, principalmente. Então isso a gente consegue comparar aí com os atos de justiça de Deus que estão sendo apregoados. Veja bem, o povo de Israel venceu a Faraó ali, obteve a vitória sobre Faraó. Eles cantaram ali do outro lado do mar, porque tinham obtido a redenção, né? Eles cantaram, eu até anotei aqui, ó, o Cântico de Moisés fala da vitória que o povo de Israel obteve sobre a escravidão no Egito. Foi a vitória do povo sobre Faraó na carne. Obtiveram a redenção parcial, mostrando para nós que a verdadeira redenção ainda viria com Cristo, né? Então, na carne ali, eles receberam uma redenção parcial. E detalhe, eles enfrentaram o mar. O mar se abriu para que eles passassem por dentro. E o que o mar está representando lá no livro de Apocalipse? Está representando as nações inimigas de Deus, né? Porque é do mar que surge a besta, né? Com as 7 cabeças, né? Uma besta horrível, né? A besta do profeta Daniel, né? E a gente vê aqui a igreja representada no povo de Israel, saindo aqui do Egito, enfrentando esse mar. Deus abriu o mar para que elas passassem a pés enxutos, né? E ao chegar do outro lado do mar, olharam para trás e viram Deus fazendo justiça, fazendo juízo sobre Faraó, sobre seus carros, seus generais e sobre seus cavaleiros, né? Eu aconselho até os irmãos, depois que estão assistindo a live aí, a fazer uma leitura meditando nesse cântico de Moisés que está lá em Êxodo capítulo 15. Olha só que maravilha, o que diz? Versículo 6 de Êxodo 15, diz assim: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. A gente está falando de louvor, né? Então olha só o louvor. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo glorioso, grandioso, derrubastes os teus adversários, enviastes o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Olha lá, a gente já está vendo aqui Apocalipse, Deus derramando as suas taças sobre o povo da besta, queimando eles como palha, né? Aí a gente avança mais um pouquinho, o verso 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos grandiosos, autor de maravilhas? Estendestes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduziste o povo que resgataste. Com a tua força, tu os leva à tua santa habitação. Olha que grandioso. Quem está diante da santa habitação do Senhor agora que a gente está falando? Por isso que não dá. Depois que, para a glória de Deus, veio a iluminação da palavra para mim, através da vida dos irmãos, sabe? E que meus olhos se abriu junto com a luz do entendimento, eu pude perceber que não dá para ler o livro do Apocalipse sem fazer a soma com a lei, os salmos e os profetas. Não dá. Exatamente. Não dá para ler. Olha só, o verso 17 e 18, só para... Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Já está remetendo para o reinado de Cristo. O povo preparado diante do trono, né?
tinha acabado de ser lavado e purificado pelas águas por onde passaram e agora estão se preparando para entrar no reinado juntamente com Cristo, né? Estão adorando a Deus, sendo apresentados por Cristo a Deus. Está aqui a igreja vitoriosa, está aqui aqueles que venceram, aqueles que foram experimentados, que se mantiveram castos, sinceros diante da presença do Senhor. Muito legal. Eu vi você comentando, Wagner, sobre festa de tabernáculos, apontando aí para Zacarias 14. Zacarias 14, interessante, que traz ali um contexto das nações que restam, terão que descer até Jerusalém, na verdade, subir até Jerusalém para celebrar tabernáculos ano a ano. E nós precisamos discernir ali que esta celebração, ela envolve todos. Por isso que nós temos aí a passagem de Apocalipse 7:9, onde tem uma grande multidão de povos, línguas e nações com palmas nas mãos. Palmas nas mãos vai apontar para tabernáculos. E eles estão diante do trono. Então nós olhamos aqui já, que Apocalipse 4:6, Apocalipse 5 também, nós sabemos que o mar de vidro está diante do trono. E essa celebração dos santos com palmas nas mãos vai apontar também para um ofício sacerdotal superior e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para a igreja, para os vencedores, apontando para os glorificados, no mar de vidro, diante do trono. E por que eu estou enfatizando isso e associando com Zacarias 14? Porque essa celebração de tabernáculos que está acontecendo no mar de vidro é uma parte, e isso vai se estender na terra. E as nações estão na terra celebrando tabernáculos também. Olhamos aqui Zacarias 14, e a constatação disso, irmãos, nós conectamos com Ezequiel 43, na consagração e inauguração do templo literal de Ezequiel. Está escrito assim, ó. Está escrito, eu vou até ler aqui, ó. Eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que tive junto ao rio Quebar e junto ao juízo do Senhor sobre Jerusalém, ou seja, a visão que ele teve no capítulo 1 e a visão que ele teve no capítulo 10. E aí ele complementa, falando assim, também foi parecida com aquela que tive ao rio Quebar. Então caí sobre o chão, e a glória do Senhor passou pelo portão lá do leste e entrou no templo. Então, nessa entrada da glória do Senhor no templo, e ele tendo a mesma visão do mar de vidro, e o mar de vidro não desce, o mar de vidro continua lá no alto. Então, isso demonstra a grandeza da celebração de tabernáculos, onde estarão no mar de vidro no alto os santos glorificados, segundo a ordem de Melquisedeque, o ofício diante do Senhor com palmas nas mãos, e também vão participar as nações que restarem na terra. Então, isso é lindo demais, irmãos. E interessante também, irmão Ricardo, te interrompeu porque está dentro desse contexto, bem interessante que se a gente for ver todos os aspectos da construção desse templo, a gente não vai ver ali nenhuma parte comentando sobre o ouro, né? Não tem nada de ouro. Por quê? Porque a igreja é comparada com o ouro, e a igreja estará no mar de vidro. Então, ouro, a gente viu ali os textos claramente da Nova Jerusalém, nos mostrando que o ouro e o ouro e vidro é a mesma coisa. Mas quando Deus nos traz um chamado, a gente vai à luta. Deve ser assim. Ouvir a voz do Espírito, ouvir o chamado de ir, anunciar a mensagem. Então, vocês todos que estão aqui, pastor Grayson, irmão Ricardo, pastor Klaus e todos os irmãos que estão participando, um dia ouviram alguém convidar, olha, irmão, vamos colocar esse conhecimento aí para multiplicar, né? E os irmãos ouviram o chamado e o principal, estavam preparados. Aí é que tá. Muitas vezes a gente recebe uma oportunidade de falar
e a gente não está preparado, entende? Então, estar preparado, como Isaías ouviu a voz do Senhor e disse, envia-me a mim, entendeu? Envia-me a quem hei de enviar, envia-me a mim, entende? Então, no momento certo, Deus está acolhendo, está chamando as suas testemunhas. Então, para os irmãos meditarem, o texto que a gente trouxe aqui, tá? Eu quero encerrar com isso. O texto que nós trouxemos está mostrando os vencedores da besta. Não adoraram a imagem, não aceitaram a marca, né? E foram comprados aí da terra para cantar esse cântico. O irmão Grayson trouxe uma terça parte sendo purificada, né? E se a gente faz uma matemática aqui, a terça parte de 100 é 3, 3, 3, 3. Terça parte. Qual é as outras duas partes numa dízima periódica? Exatamente 6, 6, 6, 6. Os que não estão sendo purificados são os que estão sendo marcados pela besta. A matemática de Deus, ela não falha, meus irmãos. Deus, ele é fantástico até na sua matemática. Então, que nós possamos estar junto a esses que estão sendo purificados, para cantarmos esse novo cântico, para estarmos nesta região, né, que é esse mar de vidro, esse nosso céu azul aqui, e principalmente para estarmos ali sendo medidos como esses que estão irrepreensíveis, incontaminados, que foram aí sim humilhados, espancados e mortos, se necessário for, por causa do nome de Jesus. Mas que a gente não venha a negar esse nome, que nós possamos aí anunciar essa mensagem, nos tornarmos disponíveis para que possamos fazer o reino de Deus avançar. Então nós agradecemos a todos os irmãos que estivermos aqui. Pastor Klaus, mais uma vez, muito obrigado. Irmão Grayson, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês dois, vocês já são da casa, vocês já são do time. Quando a gente quiser agora, a gente só vai fazer o contato e vocês vêm. Irmão Ricardo, não preciso nem te dizer, né? Você é o dono do podcast aqui. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam aqui de seguir o canal dos irmãos, né? Tá passando aqui embaixo, aqui na tela. Segue o canal dos irmãos aqui, né? E acompanhe a playlist que a gente vai deixar aqui na descrição do canal para os irmãos acompanhar todos os vídeos na sequência, né? Acompanhe os outros estudos que a gente traz aqui também. Compartilhe os vídeos para que esses vídeos possam alcançar mais pessoas, né? E que a gente possa seguir aí avançando neste conhecimento.